Durante 18 anos, Vincent Cassel e Monica Bellucci foram o rei e a rainha incontestáveis da cena artística transalpina, um casal que se orgulhava de um amor mútuo que parecia transcender as fronteiras superficiais da artificialidade hollywoodiana. No entanto, quando o anúncio do divórcio finalmente quebrou o silêncio em 2013, deixou o público mundial em profundo estado de confusão. Por trás do acordo mútuo, havia um labirinto de rumores, controvérsias sobre a diferença de idade e a silenciosa e agonizante erosão de um conto de fadas. A história não começou com um tapete vermelho, mas sim nas trincheiras criativas e áridas de um set de filmagem. Em 1996, o enfant terrible francês Vincent Cassel e a deusa italiana Monica Bellucci foram escalados juntos para o filme L'Appartement. Na época, seus destinos eram mundos à parte. Mônica era uma modelo de alta costura de Città Castello que lutava para ser levada a sério como atriz dramática. Vincent, filho do lendário ator Jean-Pierre Cassel, era uma criatura do underground parisiense, um homem que enxergava a arte de atuar através das lentes de uma intensidade masculina crua. Ele estava cético em relação à sua colega de elenco, acreditando inicialmente que o diretor só havia contratado a beleza italiana por suas características físicas. Ele era um ator que temia que se aproximar de uma colega de elenco fosse uma sentença de morte profissional, mas a atração gravitacional de Bellucci era inegável. Em uma irônica reviravolta do destino, a atração não foi imediata. Foi um namoro lento e deliberado, uma conquista do coração que acabaria por uni-los por quase 2 décadas. Antes de o mundo o conhecer como o antagonista de Cisne Negro ou o ladrão astuto de 11 Homens e um Segredo, Vincent Cassel era um homem em guerra com seu próprio reflexo. Ele possuía uma beleza peculiar e angulosa, traços marcantes e uma energia predatória que o faziam sentir-se inadequado para os papéis tradicionais de galã. Foi Mônica quem orquestrou sua reconciliação interna. Ela o ensinou que atuar não era um concurso de beleza, mas uma exploração da geografia da alma. Sob sua influência, o homem que pulava de mulher em mulher, nunca ficando por mais de alguns meses em um relacionamento, encontrou uma razão para ancorar sua vida. Mônica foi seu primeiro amor verdadeiro, a mulher que provou que ele estava certo em esperar até o final dos seus 20 anos para se comprometer de verdade. O casamento deles, assim como o relacionamento, foi um ato de rebeldia espontânea contra a tradição. Realizada no Santuário Ensolarado de Mônaco, na Riviera Francesa, a cerimônia foi um evento íntimo e apressado. Vincent, sempre rebelde, usou bermuda no próprio casamento, impulsionado por uma agenda frenética e pelo desejo de manter o momento exclusivamente para eles. Eram animais muito diferentes, como Vincent observaria mais tarde. Ele era o controlador, o francês nervoso que queria ditar o ritmo da vida. Ela era a italiana serena que estava sob os holofotes desde os 16 anos. A presença de Mônica era um calmante para suas neuroses, um lembrete constante de que em uma vida repleta de caos e frenesi da mídia, há um limite para o que um ser humano pode realmente controlar. Um dos aspectos mais marcantes da união deles foi a recusa em seguir as normas domésticas de um casal tradicional. Durante boa parte do casamento, Vincent e Mônica viveram em apartamentos separados, ele em Paris, ela em Roma ou Londres. Esse casamento à distância era impulsionado pelas suas agendas de filmagens frenéticas, mas também se tornou uma necessidade psicológica para 2 artistas extremamente independentes. Eles acreditavam que, ao não viverem sob o mesmo teto, poderiam impedir que a chama da paixão se extinguisse com as tarefas mundanas do dia a dia. No entanto, essa independência trouxe consigo seus próprios dramas. A mídia frequentemente os retratava como um casal à beira da separação, alimentada por rumores de ciúme intenso nos sets de filmagem. Em 2002, eles atuaram juntos no controverso filme Irreversible, um projeto tão brutal e sexualmente explícito que muitos críticos previram que destruiria seu casamento. Ver o cônjuge passar por um trauma cinematográfico tão intenso seria fatal para
a maioria dos casais, mas Vincent e Mônica usaram a experiência para fortalecer ainda mais seus laços. Eles afirmaram que a energia desconfortável do filme apenas solidificou a confiança entre eles. Contudo, olhando para trás, muitos se perguntam se essas escolhas profissionais extremas não seriam sinais precoces de um casal tentando testar os limites de sua resistência emocional. À medida que suas carreiras decolavam, Vincent se tornando o rosto do cinema francês cru e Mônica recebendo uma indicação ao César e se tornando um símbolo sexual global, eles vivenciavam um casamento multicultural que intrigava os tabloides. Eles não viviam segundo as regras rígidas e provincianas da fidelidade de meados do século. Mônica adotava uma abordagem respeitosa e realista em relação à infidelidade do marido. Ela chegou a afirmar que pedir exclusividade sexual a um homem que estivera ausente por meses a trabalho era uma forma de ingenuidade. Para a família Cassel-Bellucci, a lealdade não se encontrava nos lençóis, mas na profunda ligação emocional que nenhuma distância poderia romper. Construíram uma fortaleza de confiança e respeito, acolhendo duas filhas, Deva e Leonie, em seu mundo. Mônica era uma mãe dedicada, frequentemente vista protegendo as filhas das lentes predatórias dos paparazzi. Queria que elas crescessem com os mesmos valores familiares mediterrâneos que conhecera na Itália, mesmo enquanto o pai adotava um estilo de vida mais boêmio e nômade. Durante anos, reinventaram os limites da fidelidade tradicional, acreditando que seu vínculo era inquebrável por ser baseado em total transparência. Contudo, a própria liberdade que celebravam, o estilo de vida multicultural e multilocalizado, acabou se tornando a causa de sua ruína. Em 2013, a distância não era mais apenas geográfica, era espiritual. O início do fim foi marcado por uma mudança drástica de geografia. Vincent ficou obcecado pelo Brasil, encontrando no Rio de Janeiro uma sensação de liberdade primordial que Paris já não lhe proporcionava. Passou cada vez mais tempo longe da Europa, imergindo na cultura e nas ondas do Atlântico. Mônica, por sua vez, permaneceu ligada à indústria cinematográfica europeia e à criação das filhas. Os apartamentos separados transformaram-se em continentes separados. Quando a separação foi finalmente anunciada em 2013, Vincent refugiou-se no Brasil por quase um ano, vivendo em um exílio autoimposto. O astro de Cisne Negro desapareceu dos holofotes, deixando Mônica para enfrentar sozinha a tempestade da atenção pública. Os rumores de infidelidade atingiram o auge. Será que Vincent havia encontrado alguém nas vibrantes ruas do Rio? Será que a distância finalmente tornara obsoleto o profundo vínculo emocional entre eles? A dor de Mônica era palpável em suas entrevistas durante esse período. Ela falava do divórcio como um grande sofrimento, uma longa jornada que percorrera com Vincent e que finalmente chegara a um beco sem saída. Foi ela quem tomou a decisão final, reconhecendo que não era mais possível continuar com a farsa de uma vida a dois. A resposta para o porquê da separação pareceu surgir em 2016, quando Vincent estampou as manchetes com um novo romance, Tina Kunaki, uma modelo 31 anos mais jovem que o ator. O público não tardou a julgar, acusando Cassel de uma típica crise da meia-idade, por trocar uma das mulheres mais bonitas do mundo por uma jovem de 21 anos. A ironia não passou despercebida pelos fãs. Tina e Mônica compartilhavam uma trajetória assustadoramente semelhante. Ambas criadas na Itália, ambas começaram como jovens modelos e ambas possuíam um magnetismo que cativou o imaginário francês. Esse novo relacionamento foi fonte de imenso drama nos tabloides. Os críticos comparavam as duas mulheres incessantemente, observando como Vincent parecia estar revivendo sua juventude com uma versão mais jovem da mulher que ele havia cortejado em 1996. Para Mônica, ver seu ex-marido se casar novamente em 2018 e ter outro filho com Tina foi um teste para sua lendária compostura. Ela manteve uma elegância que poucos conseguiram imitar, concentrando-se em sua própria carreira e em suas filhas. Aos 50 anos, tornou-se a Bond Girl mais velha da história, uma decisão que representou uma poderosa retomada de sua identidade. Ela provou seu próprio mantra:
que amor e sexualidade são questões de energia, não de idade. Nos anos que se seguiram à separação, o mundo aguardou uma reunião que nunca aconteceu. Vincent encontrou um novo ritmo de vida com Tina, enquanto Mônica acabou encontrando consolo nos braços de Nicolas Lefebvre, um escultor francês muitos anos mais jovem que ela. Havia uma simetria poética em suas novas vidas. Ambos haviam encontrado parceiros mais jovens, como se tentassem recapturar a energia vibrante de meados da década de 90, quando começaram a se cortejar pelas ruas de Paris. A história de Monica Bellucci e Vincent Cassel permanece como um testemunho de que até os laços mais resilientes podem eventualmente se desgastar sob o peso do tempo, da distância e da incessante evolução do indivíduo. Eles ensinaram um ao outro como ser atores, como ser pais e como navegar no vácuo assustador da fama. Experimentaram com a definição de amor, ultrapassando os limites do casamento tradicional até chegarem a um ponto em que a única maneira de crescerem era se distanciarem. Sua filosofia de vida era agora ou nunca, uma frase simples, mas dolorosamente difícil de seguir quando duas pessoas crescem em direções opostas. Com o fim da saga de 18 anos de Bellucci e Cassel, o que resta não é uma história de fracasso, mas o registro de um experimento emocional de alto risco. Eles provaram que uma família pode permanecer unida mesmo após o fim de um casamento. Fontes próximas revelaram recentemente que tudo está bem entre eles. Eles até gostam muito um do outro agora. As meninas mais velhas, Deva e Leonie, cuidaram da meia-irmã mais nova, fruto do novo casamento de Vincent, criando uma família moderna e unida que funciona com a mesma elegância não convencional que definiu o casamento dos pais. Nos anais da história das celebridades, seus nomes estarão sempre ligados. O francês introspectivo e o ícone italiano que arriscou tudo para descobrir o verdadeiro significado de reconhecer alguém. A separação foi talvez o maior ato de respeito, o reconhecimento de que o instante que viveram juntos em 1996 finalmente havia passado. Até os casais mais belos se desfazem, mas as lições que deixam para trás, sobre atuação, sobre beleza e sobre a coragem de recomeçar do zero, permanecem gravadas na memória coletiva do cinema que ajudaram a definir. Eles ensinaram ao mundo que uma separação pacífica é possível, mesmo após quase 2 décadas de uma paixão avassaladora e transformadora. A trajetória desde o set de filmagem de L'Appartement até as vidas separadas que levam hoje é uma tapeçaria notável de triunfos e decepções. Serve como um lembrete de que o curso da vida é moldado por anos de luta e ambição. Assim como a lendária Sophia Loren, que escolheu a lealdade em vez do charme de Cary Grant, ou a graça trágica de uma princesa, esses ícones nos lembram que por trás do glamour reside um coração humano capaz de imenso sofrimento e eventual renascimento.